Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG. A gente falar de um assunto que realmente tem incomodado dentro e fora de campo. O Botafogo está com uma média de desfalques absurdamente alta e como isso vem atrapalhando o time do Luiz Castro, atrapalhando o time a ter um padrão de jogo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, para a gente poder entender como isso pode ser melhorado, que obviamente implica nos resultados que o Botafogo vem tendo. Eu vou contar para vocês isso depois da vinheta. Bom, vamos lá, eu quero começar esse vídeo aqui para a gente falar uma situação sobre os desfalques. E aí, antes de mais nada, só para deixar bem claro aqui para vocês, ninguém está aqui para defender Luiz Castro, isentar, porque eu acho que ele tem sua parcela de culpa ali, até porque ele não é só treinador do Botafogo, ele é responsável pelo departamento de futebol do Botafogo também. Nada passa ali sem o aval do Luiz Castro. Então, assim, algumas coisas que não funcionam lá dentro, tem a sua parcela de culpa do senhor Luiz Castro. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas tem a parcela de culpa do Luiz Castro. Então eu só quero deixar bem claro aqui que o que eu vou falar aqui agora não serve para tampar buraco nenhum. É simplesmente um problema que a gente precisa falar. Precisa falar, precisa elucidar e precisa entender de onde vem. O Botafogo, nos últimos 11 jogos, ele teve 89 desfalques. E você se pergunta, cara, como assim? É uma média de 8 por jogo. Você perde quase um time a cada partida, né? Já sem ter, né, um elenco tão qualificado assim. E aí você, como a gente pensa, a gente tenta encontrar a raiz do problema, né? Sempre, qualquer tipo de problema você tenta ir na raiz dele para você tentar sanar. Qual é a raiz do problema do Botafogo diante das lesões, diante dessas situações adversas? A gente não sabe por quê. Porque o Botafogo não é transparente em relação a isso. O Botafogo não informa isso, não tem um boletim médico para informar a situação dos atletas com tanta transparência assim. Foi uma medida que foi adotada como talvez uma medida estratégica de não divulgar muito como vinham as situações do departamento médico. Só que quando você chega nesse ponto de 89 desfalques em 11 jogos, você precisa mudar a sua estratégia, né? Já chegou num ponto tão grave que a estratégia precisa ser mudada, precisa ser transparente, porque a pressão ela vai acontecer. E esse tipo de situação só cria um clima mais pesado com o torcedor. Então, assim, isso precisa ser melhorado no Botafogo. Isso aí é uma crítica que eu faço aqui, uma opinião também. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês em relação a isso, porque isso fere não só vocês, nós torcedores, vocês que estão nos ouvindo, nós aqui também, que somos torcedores também, temos nosso papel de informar aqui, mas também somos torcedores. A imprensa, do modo geral, a mídia, do modo geral, fica cega em relação ao que está acontecendo. E aí abre precedente para todo mundo pensar o que quiser. E um pouco de transparência nesse ponto, acho que melhoraria demais o quesito da gente. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai fazer isso. Esse papel de entender, talvez. Pô, a gente aqui ouvindo com um pouco mais de frieza, cara, a situação que está acontecendo no departamento médico do Botafogo é essa. Pode ser que a gente entenda, pode ser que não, pode ser que o torcedor entenda, pode ser que o torcedor critique mais ainda, mas precisa ter transparência. A gente não pode deixar isso de lado. Ontem eu até publiquei no Twitter falando sobre um quadro que tem na Botafogo TV, que é o Boletim Alvinegro. Só tem elogios, né? Você vai lá na Botafogo TV, esse quadro só elogios, todo mundo elogiou muito. Foi dia 1º de junho, a última vez que teve esse quadro. E eu acho que podia ser um quadro mais frequente, podia ser um quadro de aproximar mais o torcedor, até nos momentos adversos, cara. Principalmente nos adversos, né? Que é onde o torcedor fica ali pulsando de raiva, porque obviamente não dá para normalizar uma eliminação que a gente teve na Copa do Brasil. Por mais que o planejamento do Botafogo esse ano fosse permanência na Série A, não dá para normalizar uma eliminação para o América Mineiro da maneira que foi. Não dá, isso é inadmissível. Não tem a menor chance de normalizar isso. Existem muitos erros ali a serem consertados, mas também precisamos elucidar alguns problemas, né? Para a gente ter claridade naquilo que está acontecendo no decorrer desse caminho aí que o Botafogo está percorrendo. E aí um deles eu acho que é essa questão da comunicação com o torcedor. Isso podia ser melhorado. O Botafogo podia aproximar mais o seu torcedor das transparências em relação ao departamento médico. Caso Vitor Sá, cara. Pô, não é possível que o Botafogo não veja como vem sendo tratado o caso Vitor Sá, porque coincidentemente foi logo depois daquela situação do CT,
Obviamente, o torcedor, na cabeça do torcedor, vai funcionar da forma pior possível. O jogador não quer mais jogar, tá fazendo corpo mole. Mas seja mais transparente. O que causou essa lesão? O que pode ter sido? Como é que é o período de tratamento? Quando ele volta? Qual o prazo? Não deixar o torcedor no escuro. Não deixar a imprensa, a mídia alternativa, quem é que seja, que precisa dessa informação, no escuro. Não dá. Não dá para deixar. O torcedor precisa ser bem informado de todos esses processos que acontecem no clube. Óbvio que tem questões que não podem ser faladas. Ok, essas aí todo mundo vai entender. O que não pode ser falado a gente vai entender. O torcedor vai entender, todo mundo vai entender. Agora, relacionado à quantidade enorme de desfalques que o Botafogo está tendo. O Botafogo não tem um time para treinar. Aí fica tudo nas costas, obviamente, dos Castro. Ele tem sua parcela de culpa? Tem sua parcela de culpa, a gente entende isso. Mas também ele não é o único culpado nessa história. A gente sabe disso. Não é o único culpado. Encontrei até algumas pessoas depois do jogo contra o América. Pô, obviamente depois do jogo, aquela nervos à flor da pele. Todo mundo que encontrou comigo falou assim, cara, não dá mais, vocês têm que falar lá, marcar posição, fora a caixa. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Me desculpa, pode falar o que for. Não é o meu perfil. Às vezes eu até penso diferente do Guilherme, quando a gente faz um vídeo aqui, cada um elucida um ponto à sua maneira. Ele tem a maneira dele de lidar com algumas coisas, eu tenho a minha, e a gente tenta utilizar o canal como um espaço democrático de opiniões também, além de ser um canal de notícias, né? Mas nesse caso aqui a gente está dando opiniões a respeito do Botafogo. E aí eu converso de boa com essa galera que me para assim após os jogos. E às vezes, cara, me faz muito pensar também. Eu falo assim, não, peraí, eu preciso rever minhas coisas, preciso rever o que eu tô analisando e a forma que eu tô analisando. E você pensa, esfria a cabeça, chega, começa a ver. Aí você vê uma lista de problemas, aí você vê uma lista de desfalques. Aí você vê, começa a entender, pô, peraí, o cara não tem plano de jogo. Aí você vai tentar ver, você começa a encontrar plano de jogo do Luiz Castro funcionando em determinado jogo, funcionando em outra partida e não funcionando em outras, porque o cara simplesmente não consegue dar uma sequência com nenhum jogador. E isso é um problema que o Luiz Castro tem na mão, que o Botafogo tem na mão, que precisa ser resolvido para ontem. Mas esse processo, até resolver, até a gente conseguir se livrar do problema, ele precisa ser tratado com muito cuidado para aqueles que vão lá no estádio, no jogo que o Botafogo estava com 3 gols de desvantagem, vão lá torcer, apoiar. Esses aí, que eu estava lá também, todos nós precisamos ser tratados com transparência, cara. Sabe? Obviamente o torcedor não vai ser unanimidade, todo mundo, ok, agora eu entendo. Não vai, pô. Não vai, pô, depois de uma derrota daquela, não tem condições. Não tem condições de você pedir calma pro torcedor. Mas ser transparente eu acho que é uma obrigação do clube. É uma obrigação ela ser o mais transparente possível nesse processo. Porque o processo, a gente sabe que é uma coisa a longo prazo, cansamos de falar isso, é cansativo falar isso aqui pra caramba, mas ele não tá isento de críticas não, cara. Ele não tá isento de crítica. Tem muita gente que fica chateada também. Tem os dois pontos, né? Uns que ficam chateados porque se você faz uma crítica, pô, você não acredita no projeto. E se você deixa de fazer a crítica, pô, aí, passador de pano, né? A gente vê isso aos montes aqui. Aos montes. Isso aí é óbvio que vai acontecer isso. Mas a gente não pode deixar o nosso ponto crítico naquilo que a gente vê, naquilo que a gente acha que está errado. E esse é um ponto que eu acho que está muito errado, que é essa falta de comunicação com o Botafogo, que pode melhorar. Isso pode melhorar muito, porque o Botafogo tem profissionais muito bons da comunicação, profissionais que eu admiro, né? Muitos deles eu admiro bastante. Acho que é uma equipe formidável que o Botafogo tem, mas precisa ser melhor trabalhada nesses pontos. Que a gente entende que às vezes no meio do processo algumas coisas são dadas como prioridade e outras vão deixando de lado. Mas vamos tentar não deixar a transparência com o torcedor de lado. Porque é muito grave o que isso aconteceu no Botafogo. Enfim, acabei fazendo uma aspas gigantesca aqui para falar da questão dos desfalques. E aí a gente tem aquele problema. O Botafogo tem um campeonato para terminar. Tem a segunda janela que está chegando aí agora. O Luiz Castro não consegue dar essa sequência que ele esperava. E a gente torce para que nessa segunda janela os jogadores cheguem, não enfrentem esse problema que a primeira janela enfrentou. De lesões, de ausências. Ter um elenco encorpado, né? O Luiz Castro gosta de trabalhar com um elenco encorpado. Você precisa ter um elenco encorpado que funcione, que você consiga dar sequência. Senão a gente vai ficar caindo nesse mesmo erro. E aí a gente precisa identificar de onde está saindo esse problema, do departamento médico. E para a gente identificar esse problema, para as pessoas identificarem esse problema, ele precisa ser tratado com transparência. Precisa elucidar. Eu não sou profissional de educação física, eu não sou profissional do departamento médico, mas a gente precisa ter a informação do que está acontecendo.
A gente entender, o mínimo, esse problema que o Botafogo vem sofrendo. E aí para amanhã, o Botafogo vai enfrentar um Atlético Mineiro, um time forte, com inúmeros desfalques. A gente perdeu o Patrick de Paula, perdeu o Joel Carli, já não conta com o Hugo, com o Daniel Borges. E aí a gente tem o DG, que subiu do Sub-23, que já entrou contra o América para ir ganhando um pouco de ritmo. Deve ser a solução do Luiz Castro, obviamente, para a lateral esquerda. E mais um jogo com um time desfalcado, né? E realmente fica muito difícil a gente ter uma claridade de como esse Botafogo vai sair dessa situação, a não ser que melhore esse momento, principalmente do departamento médico do Botafogo, que é só um dos grandes problemas que a gente tem no momento. E vocês verem que eu falei aqui, basicamente, o vídeo inteiro sobre departamento médico e desfalques. Não entramos em mérito tático, não entramos em mérito de Luiz Castro, isso é um assunto para a gente falar bastante ainda. Que tem contrapontos aqui que era pra gente falar, mas vou deixar isso para uma outra hora, uma live pra te bater um papo melhor. E eu vou ficando por aqui. Queria ouvir a opinião de vocês, cara, a respeito dessa situação do Botafogo, de tantos desfalques, de como vocês enxergam a comunicação do clube com você, torcedor. Como é que você avalia isso? Inclusive, vou deixar, enquanto tá rolando esse vídeo, eu vou deixar uma enquete nesse vídeo aqui para saber a opinião de vocês. Como vocês avaliam a comunicação do Botafogo atualmente com você, torcedor, em relação a contratações, que essa aí a gente até entende que algumas não dá pra gente saber tudo, mas é chato essa questão da novela, né? Toda contratação do Botafogo tem uma novela, toda contratação do Botafogo se estende demais, né? E a gente fica vendido muitas vezes. Situações às vezes que já estavam resolvidas, aí tem uma questão burocrática, um exemplo, o Luiz Henrique, já está basicamente tudo resolvido, burocraticamente, faltam ainda alguns detalhes para anunciar o jogador, aí demora, e o torcedor vai ficando mais aflito quanto a isso. Mas principalmente em relação a essa questão do departamento médico, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários também, tá? Forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras,